Nas claras montanhas azuis, onde o vento dança com a Serra Negra, há um vale esculpido pelo tempo. Há muito chamado de proibido, ele seguiu seu caminho, livre como as águas que gravaram o seu nome na terra. No eco das montanhas ressoam histórias de outrora. Passos de tropeiros, preces de fé, o ouro escondido nas trilhas. Aqui nasceu uma cidade, entre o rio e a terra, tecendo sua história em cada canto e em cada rosto. Sejam bem-vindos a Rio Preto. Chegando pelo pórtico de entrada, sobrevoamos a Rua Doutor Esperidião, conhecida como Rua Larga. Coberta por centenários oitis, a rua abriga importantes construções da cidade, como o prédio da prefeitura e a Santa Casa de Misericórdia. Igualmente centenários e de arquitetura colonial, as edificações remontam à época cafeeira, no final do século XIX. Na época, imponentes sobrados e palacetes passaram a fazer parte da paisagem. Aqui era o logradouro mais importante da localidade, onde os mais abastados fazendeiros possuíam as suas respectivas residências urbanas. Além de algumas edificações que resistem aos séculos, um dos maiores símbolos da fase cafeeira e principal cartão postal de Rio Preto é a majestosa matriz de Nosso Senhor dos Passos, que carrega em seu nome o padroeiro da cidade. A construção, finalizada em 1860, foi financiada pela Viscondessa do Monte Verde e pelo Barão de Santa Clara. Construída pelas mãos de escravizados e com influência arquitetônica em estilo barroco e neoclássico, foi ricamente finalizada pelo artista catalão Villaronga. Na lateral da matriz, bem em frente onde hoje as crianças podem usufruir de um parquinho público, observamos outra preciosidade arquitetônica, a Igreja do Rosário. Construída no final do século XVIII, possuía a entrada voltada ao acesso principal da cidade na época. O nome da igreja foi escolhido em homenagem a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e de São Benedito, santos de grande devoção dos escravizados. Anexa a essas duas construções icônicas e em frente ao enorme paredão de pedra que serviu como base para a construção da matriz, nos deparamos com a Praça Barão de Santa Clara. Ricamente arborizada, é o principal ponto de encontro dos moradores da cidade e abriga diversas festividades gastronômicas e culturais. Próximo a ela, em um terreno um pouco mais elevado, o Marco Zero da cidade. Aqui, existia uma capela que guiava os viajantes pelo sertão proibido do Rio Preto, e hoje abriga o mais antigo cemitério a céu aberto ainda em atividade em todo o território nacional. Além de uma antiga necrópole do século XVIII, o local é repleto de lembranças e curiosidades que contribuem para narrar a história da cidade. E por falar em história, ela se entrelaça com a vizinha Parapeúna, distrito de Valença, já no estado do Rio de Janeiro. Separadas por uma ponte que é atravessada por dezenas de locais todos os dias, Parapeúna e Rio Preto são quase a mesma, se não fosse a diferença de estados e o tupi-guarani que diferencia o nome. Pouco à frente, o destaque fica por conta do esporte, no Campo do Divino. O terreno, doado ao patrimônio em 1854, permanece na posse do Esporte Clube Rio Preto desde maio de 1917, quando era conhecido como Paz e Esperança Futebol Clube, em protesto contra a Primeira Guerra Mundial. Além de palco para o esporte, o local cedia uma escola municipal e grandes festividades rio-pretanas, como a missa campal, desfiles, apresentações musicais e a famosa exposição agropecuária de Rio Preto, que acontece anualmente no mês de setembro. E por falar em festividade, seguindo o curso do Rio Preto, chegamos a São Pedro do Taguá, um bucólico vilarejo rural formado no início dos anos 1900,
onde a festa anual em homenagem ao padroeiro é a mais tradicional e concorrida do gênero na região. Além de São Pedro do Taguá, Rio Preto abriga outros 6 pequenos vilarejos que podem ser acessados percorrendo exuberantes estradas rurais que compõem o mar de montanhas. Algumas dessas estradas, hoje pouco utilizadas, já foram muito movimentadas e importantes, como a que liga a Santo Antônio das Varejas. O trecho de 5 quilômetros que leva ao povoado era parte da Estrada Real, que ligava o Rio de Janeiro a São João del Rei. Pouco à frente à vila, observamos a edificação mais antiga de todo o Vale de Rio Preto, a Casa de Pedra. Datada entre os séculos 17 e 18, acredita-se que a construção foi feita por bandeirantes paulistas e, em 1755, adaptada a uma base militar pela coroa portuguesa a fim de coibir o contrabando de ouro. Por essas estradas passavam muitos aventureiros à procura do metal precioso, e alguns realmente o encontravam. Uma lenda local conta que em certo ponto da serra, hoje ponto turístico, passavam tropas e seus burros contrabandeando riquezas. Num determinado trecho muito alto e suntuoso, a tropa se assustou e um dos burros caiu do despenhadeiro carregado de ouro e diamantes. Ninguém nunca encontrou o tesouro perdido. Mas o fato é que o burro de ouro virou lenda e deu nome ao mirante que margeia o caminho de acesso ao vilarejo do Funil. Logo no início, fica o acesso à Gruta da Água Santa. O trajeto até lá é feito a pé, em uma montanha de grandes pedras e areia branca. Próximo ao cume, uma extensa cavidade de cerca de 750 metros quadrados é a porta de entrada para outros diversos salões existentes no interior da caverna. Segundo a tradição oral, a água que nasce nas pedras situadas nessa gruta seria capaz de curar diversas doenças. A gruta é considerada mística e sagrada desde as primeiras décadas do século XX, quando se tornou local de peregrinação e turismo religioso. Mas o turismo que mais atrai os visitantes até aqui certamente é o ecológico. Aos pés da imponente Serra Negra da Mantiqueira, o pequeno vilarejo do Funil resguarda a grandiosidade das belezas naturais. Dentre as inúmeras opções de atrativos, os mais visitados são a Cachoeira da Água Vermelha e a Água Amarela. Grande parte da região pertence à recém-criada unidade de conservação do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, que é considerado um remanescente único de floresta de Mata Atlântica de altitude. Dividida entre Minas e Rio e unida pela alma, Rio Preto é um retrato de um Brasil profundo, onde o passado e o presente caminham lado a lado, contando histórias ao vento e esperando para serem descobertas. Hoje, entre o passado e o agora, a cidade pulsa no compasso de sua gente, guardando memórias, vivendo o presente e seguindo o curso do rio que nunca para.